começar abrindo o nosso Morning Show desta segunda-feira, repercutindo um pouquinho a agenda dos candidatos à presidência da República. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília conversar com a nossa Paula Cuenca, mas antes eu quero conversar um pouco com vocês. Tudo bem, Guguinha? Guguinha Arregão Noblar. Temos aqui Paulinho Figueiredo, já presente, a nossa Zoe Martins. Você começa, Cubaninha, como é que você vê aí essa participação do Bolsonaro hoje no Jornal Nacional? O bicho vai ou não vai pegar, hein? Olha, Paulo, acredito que o Bolsonaro está indo tranquilo. Ele sabe das suas convicções, sabe do que o governo dele fez nesses 4 anos, tanto é que está tendo a coragem de dar a cara a tapa, porque sabemos muito bem que a Globo é um ninho de cobras. São urubus querendo ver sangue, querendo acabar com o Bolsonaro, com a imagem do presidente a qualquer custo. Então ele está tendo essa coragem de ir lá na zona, né, no campo do inimigo, levar, né, trabalhar com a verdade, que é o que ele vem fazendo nesses 4 anos. Diferente do Lulinha, né, que fugiu aí da sabatina aqui na Jovem Pan. Se ele não tivesse nada a temer, se ele tivesse plena convicção do que ele fez durante o governo dele, do que o PT fez de bom para o país, ele não teria nenhum medo de vir aqui, dar a cara a tapa e receber perguntas e questionamentos incômodos mesmo, porque sabemos que sabatina é isso, né, Paulo? Sabatina não é para passar a mão na cabeça, é para fazer perguntas duras mesmo, mas sempre mantendo o respeito. A Jovem Pan realiza sabatinas com os candidatos à presidência nesta semana dentro do Jornal da Manhã. O primeiro a ser entrevistado será Ciro Gomes, do PDT, nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, coloca na agenda. Simone Tebet, candidata do MDB, participa na sexta-feira, dia 26 de agosto. Na próxima segunda-feira, dia 28, será a vez do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recusou o convite da sabatina aqui na Jovem Pan. Guga Noblar, como é que você avalia essa regada do Lula, hein? Não, o Lula deveria participar de todos esses grandes veículos que estão dando oportunidade para ele falar. E ia ser uma boa, inclusive, para quebrar esse gelo que as pessoas criaram, que tem essa, realmente acontece, né, essa separação hoje de parte da esquerda. O Haddad não veio, o Lula não está vindo, era bom acabar com esse gelo. Que venha o Lula, seria ótimo. Como irá o Bolsonaro hoje ao Jornal Nacional? O Jornal Nacional é um local onde o Bolsonaro não se sente muito à vontade. Ele vive atacando a Globo, ele vive em briga ali, em pé de guerra com a Globo. Mesmo assim, ele irá hoje ao Jornal Nacional. Porém, ele está indo a contragosto de seus auxiliares. Ele foi recomendado a não ir. Queriam que ele faltasse. Alguns assessores próximos ao Bolsonaro disseram para ele não ir, mas ele vai mesmo assim. Também estão aconselhando que ele falte ao debate que vai ter, debate da televisão, vai ter Band, outros veículos juntos, um pool de jornais, no dia 28. Também disseram para ele não ir, ele está dizendo que irá aos dois. Ele, no Jornal Nacional, óbvio, que gera aquela expectativa de como será que vai ser, será que vai ter algum tipo de embate? Na última vez que ele participou, em 2018, naquela eleição, ele era um franco atirador e ele se saiu muito bem, mas ele não tinha que responder nada que fosse muito inconveniente, porque ele não tinha que apresentar resultados. Dessa vez ele é presidente, um presidente com resultados muito negativos na economia, na pandemia, com relação à política dele. Foi uma política muito de enfrentamento, ele acabou criando muita tensão política. A democracia que passou a ser ameaçada, na opinião inclusive de países que são aliados do Brasil. Então, isso tudo vai ser cobrado, pode ser cobrado dele. E como que ele vai responder a isso? Eis a dúvida. Será que vai ter algum tipo de confusão entre ele e a Renata Vasconcelos? Esse é o medo, inclusive, dos assessores dele, que ele cria algum distúrbio, principalmente com a Renata, e acabe se afastando ainda mais do eleitorado feminino. Veremos como ele se sairá, se vai ser o Bolsonaro que a gente imagina que será, aquele querendo provocar. Guga, vou falar uma coisa para vocês. Eu achei um acerto do presidente da República aceitar o convite e comparecer, diferente do que fez o Lula. Eu também acho um bem acerto, diferente, porque ele precisa criar fatos positivos para ele. Se ele for esperto, se ele souber usar a favor dele, vamos ver como é que ele vai se comportar, porque quem está em segundo lugar, principalmente quem está atrás, precisa criar fatos positivos, precisa correr atrás de quem está em primeiro. Não pode faltar o debate e deve ir, claro, às entrevistas. E outra coisa positiva foi a humildade, né? Porque ele pediu para o Jornal Nacional ir entrevistá-lo na Alvorada.
E o Jornal Nacional negou, diferente de 2014, na época da Dilma, que eles foram até o Alvorada entrevistar a Dilma. E aí falaram, não, presidente, não vamos. Aí o Bolsonaro falou, ok, então tá, então eu vou até vocês. Foi mais um tapa na cara deles, Paulinho, que eles não esperavam, com certeza. O que a gente pode esperar dessa entrevista hoje? Vocês lembram quando o Jornal Nacional era o jornal mais relevante do Brasil? O Jornal Nacional é uma cópia do jornal americano CBS Evening News, que era o jornal que todos os americanos assistiam com um cara chamado Walter Cronkite, aqui na década de 50, 60, 70, 80. Todo mundo deve lembrar do Walter Cronkite narrando a ida do homem à lua. O Jornal Nacional era meio que uma cópia desse jornal e todo mundo assistia o Jornal Nacional, né? Eu me lembro do meu pai, silêncio, vai começar o Jornal Nacional. No final das contas, hoje, o Jornal Nacional, primeiro quadrimestre desse ano foi o pior da história, superando o quadrimestre anterior, que tinha sido também o pior da história. Então, é um jornal decadente, que ainda tem alguma audiência, ainda é um jornal com bastante audiência proporcionalmente, mas é um jornal decadente, e que já teve durante bastante tempo, pelo menos a tentativa de ter uma linha editorial isenta, e hoje rasgaram a fantasia completamente com aquele editorial vergonhoso do William Bonner durante a pandemia e assumiram a posição anti-bolsonarista. Então, hoje, eu não acho que o Jornal Nacional vá fazer questionamentos ao presidente, não acho que vai fazer perguntas, eu acho que o objetivo ali é fazer uma emboscada. Agora, por outro lado, o presidente Bolsonaro, ele melhorou muito. Ele já fazia isso de forma razoável, mas eu acho que ele melhorou muito a comunicação pessoal dele, a forma como ele se expressa. Ele conhece os assuntos com muito mais profundidade, ele está muito mais seguro de si. Então, eu acho que ele vai se sair, minha expectativa é que ele se saia muitíssimo bem. Deve falar, não nesse, mas em todos os veículos em que ele puder falar, se comunicar com o máximo possível de eleitores. Agora, isso é importante fazer esse contraste, né, entre a cobertura que a imprensa faz do Lula e a cobertura que a imprensa faz do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que o Lula também vai enfrentar perguntas difíceis no Jornal Nacional, mas ele não vai ser vítima de uma emboscada. Quando o Lula sai de um ambiente controlado, e nisso ele lembra muito a campanha do Joe Biden, tá? O Joe Biden fez uma campanha escondido, não podia falar. Quando o Lula sai do ambiente controlado dele, quando ele fala de improviso, aí é esse festival que vocês têm visto aí na internet. Ele ataca pastor, defende aborto, critica a classe média, diz que mulher pode apanhar, como está esse vídeo recente, diz que mulher pode apanhar fora de casa, né? O vídeo dele está dizendo, se mulher quer apanhar, não pode, vai apanhar em outro lugar, mas não vai apanhar dentro de casa, né? Nossa, então, como ele eu não estou distorcendo, não. O vídeo, ele falou então que mulher tem que apanhar, ele falou que é a favor do aborto. Falou. Isso tudo é mentira. Ele falou que tem que discutir o aborto. Meu Deus do céu, ele disse aborto é uma questão de saúde pública. Você está fazendo um discursinho. Ele disse que aborto é uma questão de saúde pública. Mas se você acha falou que é legal, mulheres se você coloca Peraí, Guga, peraí. Colocar sua imagem para fazer esse tipo de comentário, você coloca. Espera a tua vez, querido. Espera. Ele disse que aborto é uma questão de saúde pública, defendeu a questão do aborto para as pessoas mais pobres. O vídeo está na íntegra na internet. A questão das mulheres, eu até posso pegar as aspas dele aqui. Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas bater dentro de casa, não. É o Lula que falou, não fui eu que falei. Essas aspas são as dele. Não dá nem para pedir direito de resposta para um troço desse. Então, assim, o Lula só existe, tá? Porque não existe imprensa. A candidatura do Lula só existe porque não existe imprensa. Porque na hora que a imprensa, que ele pode enfrentar uma imprensa que o questione, ele dá essa regada que deu com a Jovem Pan. E olha, eu nem ia estar lá, tá? Eu acho até que é uma regada por medo mesmo de questionamentos que fujam do script. Aí é questão de tomar muita aguinha, aquela aguinha bacana que ele toma e vida que segue. Ursão, se você estivesse lá, o Lula ia ter que primeiro descobrir quem é você. Não, eu queria que vocês três estivessem sabatinando o Lula. Ia ser maravilhoso. Meu sonho era entrevistar o Lula, de verdade. Nossa, mas eu adoraria. A primeira pergunta até tenho aqui. O que você ia perguntar, assim? Primeira pergunta que vem à cabeça. Cadê o retorno do investimento que ele fez financiando o Porto de Mariel? Que até agora não recebemos nenhum charuto, nenhum dinheiro. Cadê o dinheiro? Agora, você sabe... Nossa, mas eu queria tanto. Nossa, mas eu adoraria. Você sabe que eu acho, não sei a avaliação de vocês, mas eu acho que todo candidato, quem é candidato, seja lá o que for, se uma emissora de TV, independente do posicionamento, independente do que a emissora pense, ele tem a obrigação de ir em debate, ele tem a obrigação de ir em sabatina. Eu também acho. Porque eu acho o seguinte, quando o cara não vai, por exemplo, o Lula não veio aqui.
eu acho uma falta de respeito com aqueles que estão nos assistindo. O Bolsonaro não vai, sei lá, no debate de uma emissora X que vai ter. Eu acho falta de respeito. Eu acho que quem é candidato tem que, ter obrigação de participar desses eventos. Eu acho que tem que ter. Cada uma das emissoras tem um público específico que acompanha, que assiste. Mas isso fala muito não só isso fala muito do candidato, entendeu? De voto. Eu eles acho têm que todos obrigação deveriam ir. Eu acho que o debate, se no debate não for Lula e não for Bolsonaro, ridículo, gente. É a falta de oportunidade da gente ver os candidatos debaterem. Mas isso fala muito desses candidatos. Isso fala muito do Lula, por exemplo. Porque se ele não tivesse nada a temer, ele viria aqui. Mas você acha que o Bolsonaro vai em qualquer lugar? Não, mas aconteceram semana passada a sabatina dos governadores. Em nenhum momento eu vi desrespeito por parte da Amanda, o Mota. Não, foi quem foi ótimo. outro? Eu concordo. O também estava. Então, e foi super respeitoso. Foi bom, porque tirou as dúvidas que as pessoas têm em relação a esses candidatos. E se não é respeitoso também, estabelece crítica. Assim são as coisas. Tem que participar, tem que estar disposto ao debate. Aí lá e dar cara. Você não é candidato? Exato. Gente, na eleição, que é isso? Agora eu não vou porque eu tô em primeiro? Ou agora eu não vou porque o outro vai ou não vai? Não, tem assim, que todo Paulinha, mundo, gente. não vou lá porque senão os caras vão me apertar. Porra, seja melhor do que os entrevistadores, porra. Vai pra cima, que é o que pelo menos o que eu achei legal do Bolsonaro hoje é justamente isso. Obviamente ele vai estar numa situação de desconforto ali. Os caras odeiam ele. Isso é fato. Tanto o Bonner, quanto a Renata Vasconcelos, quanto a Globo inteira odeia o cara. Mas eu achei bem legal o cara chegar e falar, não, eu vou lá, vou conversar. E, obviamente, tendo um certo respeito ali de ambos, né? Porque acho que o entrevistador também precisa ter isso. Eu acho que é bom para todo mundo. Agora, o Lula chega e fala assim, não vou na Jovem Pan porque não vou na Jovem Pan. A Haddad não vem na Jovem Pan. Não, tem que vir, tem que ser questionado. Lembrando que nós somos líderes de audiência, né? Faz essa diferença. Você não tá indo deixando de ir no Diário de Pindamonhangaba, porque eu concordo com uma crítica, tá? Tem sabatina de veículo demais, inclusive de veículo irrelevante. Tem demais. E aí eu acho que é direito do candidato escolher quais que quer ir. Mas, poxa, a Globo, o Jornal Nacional, por mais decadente que seja, ainda é líder de audiência na maior parte do tempo. A Jovem Pan é líder na sua audiência, no seu segmento, no nosso horário. Vai deixar de ir nessa sabatina? Você não pode dizer que não tem relevância. O que você está fazendo é dizendo, com este público, eu não quero nem dialogar e nem conversar. E aí, realmente, é uma vergonha, é um assinte, é um ataque não à emissora, é um ataque às pessoas de casa que estão assistindo. Agora, vamos ver se vai ter debate. Essa é a grande questão. O Lula disse que quer participar de 3 debates. Ele topou, teoricamente. O Bolsonaro disse que vai participar desse da Band. Agora, se o Bolsonaro ouvir os assessores e não for, porque estão aconselhando ele a não ir, isso é incrível. Um cara que está em segundo não ir no debate. Quem são esses assessores? Atestado de incompetência. Fala o nome de um assessor. Claro que não pode falar não. Agora, você lê notícia, já foi amplamente divulgado. Eu também já confirmei. Claro que eu não vou falar nome de fonte. Agora, isso aí você pode ler no assessor. Se você quiser ler outras notícias que talvez tenham dito a fonte, você acha os milhões na internet. Você acha os milhões. É porque você não lê jornal, você tem ódio de jornal de imprensa. Você não gosta de se informar pelo Zap e pelo YouTube. Eu falo direto. Mas enfim, com YouTube e Zap é outro nível. É outro nível de informação, mas o debate, essa é a discussão que você poderia tapar se você lesse o jornal, se talvez não aconteça, porque talvez o Bolsonaro não vá. Se o Bolsonaro não for, talvez o Lula não vá também, porque pro Lula não se tornaria interessante ser vidraça só de candidato menor. Ele quer ir se o Bolsonaro for. Então, se o Bolsonaro não for, pode ser que mele tudo. O Lula, por enquanto, diz que irá 3, porém ele está contando que o Bolsonaro vai. Muito bem.